Oi, Clau Tanaka com vocês, tudo bom? Eu quero compartilhar com vocês uns estudos que eu tenho feito e que tem feito muito sentido para mim, sabe? E a forma como eu tô explicando, muitas pessoas falaram, nossa, que legal, por que você não grava um vídeo? Que isso ajuda bastante a gente a ter mais clareza. Esse conhecimento vem do Kybalion, tá? É um livro muito antigo, acho que 5.000 anos antes de Cristo. Foi escrito por, não foi escrito por, tá? Na verdade, esses ensinamentos, eles foram passados de mestres para discípulos e assim ele veio. Mas há um tempo atrás ele foi compilado nesse livro chamado Kybalion, que agora não são só os iniciados que têm acesso a isso. Está disponível para gente comprar numa livraria. Na primeira vez que eu me deparei com esse livro, eu achei ele super complexo. Eu não entendi nada do que estavam dizendo. Por quê? Porque lá ele fala sobre essas leis e explica. E essa explicação não entrou na minha cabeça. Mas há pouco tempo atrás, estudando de novo Kybalion, tentando novamente, porque uma coisa que eu nunca vou me conformar é de ler alguma coisa e não entender aquilo. Eu preciso entender. E quando eu explico para vocês, através dos canais, através dos meus atendimentos, aquilo começa a fazer mais sentido para mim. Então eu queria compartilhar isso com vocês. São 7 leis ao todo, não vou falar sobre as leis, tem muito vídeo na internet falando sobre isso. Então, se vocês quiserem saber mais, vou deixar escrito aqui na descrição o nome do livro e tudo mais, mas eu não vou ficar entrando em detalhes. Eu quero explicar para vocês duas leis que fazem muito sentido para mim. Uma delas é a lei da polaridade. O que é essa polaridade? Significa que tudo no universo, tudo, tem os dois lados, o positivo e o negativo. E aí você fala assim, ai, mas tudo mesmo? Sim, tudo tem. Se a gente analisar aqui, o que é o ódio? O ódio não é a ausência do amor? Porque, na verdade, não existe ódio e amor em condições diferentes. É uma mesma coisa, só que com polaridades distintas. Quando a gente olha o claro e o escuro, é a mesma coisa, só que com polaridade diferente. Um é luz, o outro é a falta da luz. E se a gente olhar isso para tudo na nossa vida, a gente entende que nós também temos a polaridade. Todo ser humano tem. Nós temos a possibilidade de fazer uso no positivo dos nossos recursos ou do negativo. O mesmo machado que serve para cortar lenha, para produzir coisas, é o mesmo machado que mata pessoas. Então, a gente vai começando a entender que isso é o normal, é o natural do universo, beleza? E aí, junto com essa lei, existe uma outra lei que, para mim, elas se complementam, que é a lei do ritmo, que diz que o universo se move em movimento pendular, de um lado para o outro. Pensa na sua vida agora, se em algum momento você falava assim, nossa, tá tudo tão maravilhoso, tá tudo tão perfeito na minha vida, e de repente parece que aconteceu uma coisa e minha vida desandou, tudo virou um problema, minha saúde, minhas finanças, um monte de coisa. Por quê? O ritmo pendular, ele vai do polo positivo para o polo negativo, do polo negativo para o polo positivo. E ele continua neste movimento, porque é um movimento universal, eternamente. Beleza? Então guarda essas duas informações. Polaridades e ritmo pendular. Agora vamos olhar para a nossa vida, que é a forma como eu estou conseguindo explicar melhor e entender melhor isso na minha jornada, tá? Que quando vocês estão aqui comigo, vocês estão trilhando a minha jornada. Eu conto minhas histórias, eu conto o que eu tenho aprendido e como que eu tenho aplicado isso na minha vida. Que eu espero que isso ajude vocês, assim como vários conteúdos daqui do YouTube me ajudam a crescer. Então, nós temos a lei da polaridade e a lei do ritmo. Quando a gente está falando
da polaridade, você tem hora que você tá no momento muito bom e no momento muito ruim da sua vida. E o ritmo e o pêndulo vai fazer batendo de um lado para o outro, de um lado para o outro. Como então assim, Cláudia, não tem jeito, vai cair no ruim de qualquer forma? Vai. Só que tem sim uma maneira da gente poder fazer com que quando ele bater nesse ruim, esse ruim não seja tão ruim. Por quê? Porque nós vamos estar preparados. É aí que o ensinamento ganha prática, tá? Porque não adianta esse monte de baboseira que se fala se a gente não puser isso em prática. Então eu vou te explicar. Se eu estou vivendo um momento muito bom, um momento de prosperidade financeira, um momento onde eu tenho recursos, vamos falar só da parte financeira agora. E eu sei que em algum momento vai bater uma crise. As crises são cíclicas, né? E vai dar uma desandada. O que eu posso fazer no momento que o pêndulo está batendo no lado bom para melhorar a condição do ruim? Vocês pensam em alguma coisa? Vocês conseguem pensar em alguma coisa que você pode fazer no momento bom para se resguardar do momento ruim? Vamos lá. O que eu posso fazer? Eu posso criar mais rendas quando eu estiver nesse momento bom. Eu posso investir mais quando eu estiver nesse momento bom. Eu posso fazer um fundo de reserva na hora que eu estiver nesse momento bom. O que nós normalmente fazemos? Nós gastamos, gastamos, gastamos. Quando a gente melhora de vida, a gente compra, 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 a gente gasta, 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 a gente faz um monte de coisa neste momento, sem se preocupar que isso aqui vai acontecer. Por quê? Porque na nossa cabeça, tá bom, vai só daquilo para melhor, estou fazendo, vibrando, pensamentos positivos. Beleza, ajuda muito. Mas nós temos que entender que este ritmo que é ditado pelo universo vai acontecer, quer nós gostamos ou não da situação. Então a gente pode, neste momento, começar a criar maneiras de passar por esta fase um pouco mais leve. Se eu tiver uma renda que me garanta um mínimo de uma sobrevivência, mesmo que eu perca um emprego, mesmo que eu tenha um problema maior, uma crise mais longa, como parece que a gente vai viver agora, nesse momento da economia global, que se aponta para uma recessão global pesada, se você aqui, você conseguiu se precaver, você vai passar um pouco melhor aqui. Vamos falar da pandemia? Quem esperava uma pandemia no planeta? Quem esperava de verdade, achava que aconteceria? Só que ela é cíclica. Ela bateu uma vez lá atrás e ela ia bater de novo em algum momento da humanidade. E a gente não se preparou para isso. Quem estava mais preparado tinha um fundo de reserva, tinha um dinheirinho para sobreviver mais um tempo, criou planos de contingência para poder sobreviver a tudo isso. Ah, mas vamos lá. Tem muita gente que vai bater na tecla de que ai, não é bem assim que acontece. Começa a observar a sua vida. Eu tô falando pelo que eu observo na minha. Eu tive momentos, gente, de muita pobreza, pobreza absoluta, de não ter mesmo grana para nada. Mal, mal eu tinha para pagar, não tinha nem para pagar prestação. Porque quando eu me divorciei não, né? Meu marido mandou a mensagem dizendo: olha, tô com outra e você que se vire aí com a nossa filha, porque eu não vou mandar mais nada e dane-se. Ele morando no Japão, eu não tinha o que fazer, né? E eu vivi o zero. Eu não tinha dinheiro nem para pagar a prestação do carro que eu tinha comprado. E aí o que aconteceu? Eu tive que ir batalhando, correndo. Só que eu vivi esse momento lá atrás, muitos anos lá atrás, de não ter trabalho, de não ter dinheiro, de não ter como pagar minhas contas, e minha vida voltou a bater no pêndulo para cá. E eu melhorei de vida, eu consegui pagar minhas contas, eu consegui evoluir na minha carreira, etc. Só que neste momento que eu fiz tudo isso, eu não sabia que haveria o pêndulo voltando para o lado de cá de novo. Que quando o pêndulo batesse do lado de cá de novo, eu não estava ainda com recurso, eu não estava preparada.
para enfrentar tudo que viria. Eu estava melhor do que eu estive lá atrás, mas eu ainda não estava tão preparada. Se eu tivesse mais preparada, se eu tivesse conhecimento que eu estou compartilhando com vocês agora, e isso tivesse acontecido, meu, tinha passado muito melhor. Então, agora sabendo que o negativo também não vai durar para sempre, o que, que eu tenho que fazer? Eu vou começar a me preparar para quando ele bater aqui, fazer meu máximo, expandir o máximo, crescer o máximo, investir o máximo. Por quê? Porque ele não fica eternamente no negativo e ele não fica eternamente no positivo. Entenderam? Então, gente, era muito importante que eu queria compartilhar isso para vocês entenderem. Depois tem um outro papo que é sobre a expansão da sua consciência, porque quando você também expande a sua consciência, o pêndulo que batia daqui desse ponto até este ponto de cá, ele vai continuar girando, mas a sua consciência, que antes era de um valor, vai mudando e indo para um outro ponto. Então, esse vai e vem do pêndulo vai começando a diminuir o efeito sobre você. Mas isso é um papo para um outro vídeo. Se vocês me disserem que esse tipo de assunto interessa para vocês, que esse assunto que eu amo e que eu estudo e que eu pratico na minha vida vai servir de alguma forma para ajudar vocês a superar as dificuldades que vocês têm, tá bom? Era isso que eu queria compartilhar hoje com vocês e eu espero que ajude de alguma forma, assim como tá me ajudando. Muito obrigada, gente, por estar aqui comigo. Agradeço de coração. E se você gostou desse conteúdo, não esquece de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal, porque é isso que faz com que eu cresça um pouquinho, que seja todos os dias. E eu sou muito, muito grata e eu honro e respeito a vida de cada um de vocês por estarem aqui comigo. Gratidão.